Graças e paz, estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua bondade e misericórdia que se renova em nossas vidas. Te pedimos que o Senhor fale conosco por meio desse programa. Em nome de Jesus, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. E pastor, nesse nosso bate-papo, nesse nosso programa, hoje nós vamos falar de um tema sobre a masculinidade bíblica, pastor. E nós percebemos que está difícil encontrar os homens. Então, a pergunta é, onde é que estão os homens, pastor? Boa noite, Douglas, graça e paz, a você que está nos acompanhando de casa. Que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Eita, que pergunta extraordinária. Onde estão os homens? Nós estamos aqui. Mas essa é uma pergunta que, por onde nós passamos, especialmente eu que sou pastor, né, que lido com pessoas, com famílias, com casais, ouço continuamente. Onde estão os homens? É bem verdade que, à luz da própria estatística, existem mais mulheres no mundo do que os homens. Então, primeira questão que nós temos aí é da estatística de nascimento, né? Então, nasce mais mulher do que homem e por causa disso, então, acaba que a própria população tem mais homens ou mais mulheres do que homens. Outra questão é que morrem mais homens do que mulheres. O homem é mais arteiro, o homem é mais de adrenalina e por causa disso também acaba morrendo mais, além da questão de que não cuida da saúde, né? Não cuida da saúde e é o homem que vai para a guerra, não é a mulher. Então, naturalmente também nós temos muitos fatores que os homens acabam morrendo mais e a gente tem aí um desequilíbrio. Mas o problema não é esse. Esse problema sempre existiu. O grande problema da atualidade e a pergunta que se faz aonde estão os homens não é porque não se está vendo o homem pela rua. É porque não se está vendo mais homens que assumam uma atitude de homem e que tenham a sua masculinidade em dias com a Bíblia Sagrada. Esse é o grande problema. E aí eu quero ler um texto profético de Isaías capítulo 4, versículo de número 1, que diz assim: naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Veja que texto extraordinário. Naquele dia, 7 mulheres solteiras vão agarrar um homem e vão dizer: se case conosco. Nós queremos apenas ser libertas da vergonha de sermos solteiras, mas não se preocupe, porque nós vamos nos suprir. Ora, esse texto ele faz parte de um contexto profético onde Isaías está falando sobre a punição que Deus ia fazer para o seu próprio povo por causa dos seus pecados. O capítulo 3 nos apresenta o pecado do povo e a maneira pela qual as próprias mulheres estavam se envaidecendo e andando com o pescoço emprondado na versão NA, e a ideia é com soberba de coração, né? A soberba da vida, a vaidade. E Deus agora resolve punir, tanto por causa da idolatria existente, bem como também por causa da vaidade e da soberba. E a maneira que Deus resolve punir, então, aquele povo era exatamente fazendo com que uma guerra que haveria de ser travada com o povo de Deus, os homens fossem mortos. E, naturalmente, como eu falei, como é os homens que vão para a guerra, haveria então uma escassez nas cidades por homens. E a vergonha da solteirice, que na Bíblia Sagrada era considerada uma vergonha nesse contexto aqui, ser uma mulher solteira era considerado algo vergonhoso, faz com que as mulheres se desesperem e tenham uma atitude que a própria Bíblia condena e proíbe. A poligamia ela é totalmente proibida. A Bíblia sempre estabeleceu o padrão de um homem e uma mulher. Então, nada além disso, ou a menos que isso, é aceito por Deus. Só que aqui você percebe uma atitude desesperada. Isso faz parte de uma das punições de Deus, a retirada dos homens do meio das cidades. Ora, hoje,
a nossa ausência de homens não é por causa da guerra especificamente. Graças a Deus, nosso país é um país muito tranquilo com respeito às guerras. Ainda é assim, graças a Deus. E nós não temos a falta de homens por causa de guerra. Nós temos a falta de homens por causa de atitudes, por causa de crenças, por causa de valores. E hoje, lamentavelmente, um dos maiores questionamentos e um dos maiores problemas de relacionamento conjugal que chegam nos gabinetes pastorais é exatamente da ausência de masculinidade bíblica no lar. Homens que não assumem mais a casa, homens que não protegem mais a família, homens que não se preocupam mais com seus próprios filhos. Então nós temos divórcios que acontecem não por adultério, embora seja frequente. Divórcio por adultério seja uma coisa muito comum, mas muitos divórcios que acontecem não por adultério, mas pelo abandono do lar de um marido que não exerce a sua liderança corretamente. Nós temos homens preguiçosos, nós temos homens boêmios, nós temos homens irresponsáveis que infelizmente não entenderam a sua função, o seu papel de liderar, de cuidar, de proteger e de prover para a família tudo aquilo que é necessário. E isso é um comportamento que tem sido visto não apenas entre os casados, porque ainda há uma parcela de casados que tem preservado isso, e sorte das mulheres que conseguiram casar com homens assim. Nós estamos vendo esse comportamento presente na nossa sociedade desde a adolescência, quando os meninos já não têm mais nenhuma atitude cavalheira para com as moças, quando cada um pensa em si e cada um que se vire, é aquela velha frase, salve-se quem puder. Isso tem se refletido, reverberado. Hoje o conceito da igualdade traga um sério problema, de que nós temos direitos iguais, então nós temos também deveres iguais. O homem paga a conta, a mulher paga a conta. Beleza, muito bonito isso no conceito, na teoria, mas isso quando vai para a prática do dia a dia de um casamento, de um lar, mostra a irresponsabilidade, a soberba, não, a palavra certa não é soberba, mas mostra a irresponsabilidade e o egoísmo de homens diante da sua família. Homens que não estão preocupados em sustentar a sua casa e deixam que suas esposas se sacrifiquem em 2, 3 trabalhos para poderem bancar a feira, bancar a conta de energia, bancar a internet, bancar as roupas das crianças e até mesmo a escola. Recentemente eu ouvi um relato assim de uma irmã de uma outra cidade, lá próximo da capital do nosso estado, relatando exatamente essa triste situação de um casamento que infelizmente faliu, chegou às ruínas, e um segundo casamento que também chegou à ruína exatamente por causa disso. Homens que não queriam assumir a responsabilidade nem sequer de fazer a feira. Homens que queriam trabalhar e queriam suprir apenas suas necessidades e vaidades, e a mulher que era obrigada a fazer tudo. Isso é vergonha. Isso é um escárnio escancarado da família brasileira e do que movimentos libertinos fizeram ao longo do tempo. Mulheres que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, que estão levando um fardo gigantesco nas costas, enquanto que os homens estão dormindo, jogando videogame, passeando, brincando de bola com os amigos e coisas desse tipo. Não que seja pecado o entretenimento, entenda, mas que muitas vezes, os homens estão abandonando as suas responsabilidades de marido e de pai para proteger a sua família. E aí nós lidamos então com a sociedade que está em ruínas, especialmente a família que está em ruínas. O que eu diria diante disso é que é preciso, perdão, é preciso que os pais desde cedo eduquem os seus filhos para que eles não sejam meninos na idade adulta. É preciso que os pais desde cedo eduquem os seus filhos para assumirem responsabilidades. E aí eu diria uma palavra para os pais de meninas, né? Primeiro, observe as moças e observe sua filha, especialmente com quem ela se relaciona ou pretende se relacionar, para que ela não se entregue a qualquer um, para que ela não se entregue a um rapaz preguiçoso, a um rapaz egoísta. Segundo, eu diria especialmente para os pais de meninos, de rapazes, que eduquem esses rapazes desde cedo para que eles aprendam a se sacrificar. Infelizmente, algumas mães e alguns pais deixam os meninos muito amamãezados. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: se você que é mãe, deixa seu filho, né,
amamãezado demais, protege demais, cuida do menino, mesmo na idade já, chegando na idade adulta, de uma maneira muito protetora, super protetora. Quando esse menino se casar, quando esse rapaz assumir um relacionamento e se casar, ao invés de ele ser o marido e chefe da casa, líder da sua casa, para a esposa, para os filhos que ele vai ter, ele vai ser o filho da esposa. Então, é preciso que os pais de menino, desde cedo, comecem a educá-los para serem homens. Por isso que nas recomendações, nas palavras de Salomão, ele vai dizer a seu filho: seja homem, assuma a responsabilidade de homem. Então, ensine seu filho a se sacrificar desde cedo. Ensine seu filho a ser cavalheiro. Ensine seu filho a negociar, a trabalhar e estudar desde cedo. Ensine seu filho a se acordar mais cedo, a pegar o peso, a carregar as sacolas, a dar o lugar para as mulheres. São princípios antigos de cavalheirismo que estão se perdendo e têm formado na nossa sociedade homens que, na verdade, são meninos, egoístas, que só pensam em si, que só pensam nos seus músculos, que só pensam na sua beleza, que só pensam no seu skincare, que só pensam nos seus cílios, na sua pele, mas não pensam em sacrificar pela família. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Nós temos uma sociedade que está repleta de homens fisicamente fortes e musculosos, mas fracos na atitude, fracos na postura, fracos na liderança, fracos na palavra, fracos no sacrifício pelo lar. Homens que, se um ladrão invadir a casa, se esconde debaixo da cama e manda a mulher ir combater o ladrão. Essa é a realidade triste e pecaminosa de nossa sociedade. Isso não pode acontecer. Isso não deve ser assim. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e deu funções a cada um deles. E cabe ao homem amar e proteger a mulher, se sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja, suprir as necessidades da sua esposa, do suor do teu rosto comerás o pão, mas também amar a mulher da mesma forma que Cristo ama a igreja, lhe dando afeto, lhe dando carinho, todo cuidado e atenção. É uma tristeza que tantas pessoas perguntem: cadê os homens? E essa é uma pergunta que não é feita só na igreja, não. Essa é uma pergunta que é feita até mesmo no mundo. Eu via, por incrível que pareça, ano passado, no São João do ano passado, algumas páginas de jornais que divulgam tudo quanto é informação, ah, pequenos cortes e trechos assim, desses eventos grandes que tem, algumas mulheres assim: cadê os homens? Cadê os homens? Porque, infelizmente, além da orientação sexual ter mudado, nós temos, infelizmente, muitos homens que estão sem atitude alguma de homem. Tá? Então, isso é uma tristeza. Que nós possamos rever os nossos conceitos, os nossos valores, equalizá-los à luz da palavra de Deus, para que homem e mulher assumam a sua função, o seu papel à luz da Bíblia Sagrada. E para que nós não cheguemos no estado desse aqui de Isaías, 7 mulheres se agarrando a um homem dizendo: não se preocupe, nós vamos nos suprir, nós vamos nos manter, apenas nos livre da vergonha de sermos solteiras. Esse é o retrato da nossa sociedade atual. Mulheres que estão fazendo de tudo para se sustentarem e apenas buscando um homem para que elas possam dizer assim: eu tenho um marido, eu tenho um namorado, eu tenho um noivo, mas que na verdade não fazem absolutamente nada. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre disso e que Deus faça com que essa geração seja impactada pela palavra dele, para que seja mudado e transformado para a glória do Senhor e para o bem da família. Amém, pastor. E vivemos também numa sociedade que nós não temos mais uma referência masculina. Perfeitamente. Então nós devemos olhar para Cristo como um homem perfeito. Né? Esse é o ponto crucial. Talvez alguns digam assim: mas pastor, eu não tive referências. E essa é a realidade de muitos, né, nosso irmão? Às vezes nós nascemos num lar não cristão, onde o nosso pai era um cachaceiro. Às vezes nós nascemos num lar onde os nossos pais se separaram na nossa infância, então nós não tivemos a criação com o pai. Às vezes nós vemos num contexto de um lar onde o pai já é falecido. Às vezes vemos no contexto de um lar onde o pai é até presente, mas não tem atitude de líder, não tem atitude de provedor, de cuidador da família. O que fazer diante disso? A Bíblia Sagrada é nosso padrão. É a nossa única regra de fé e prática. Por isso que o próprio Deus é chamado de Pai. E quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para as atitudes do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nós vamos perceber um exemplo perfeito de paternidade, de como deve ser o pai, de como deve ser o marido,
de como deve ser o homem, independente se ele seja casado ou não. O nosso padrão está na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Amém, pastor? Estamos assim encerrando mais um programa Mensagem da Cruz e que Deus continue abençoando a sua vida. E desde já agradeço a sua participação e peço ao pastor que esteja encerrando esse programa por meio de uma oração. Senhor amado, muito obrigado por mais um momento de reflexão, de análise da nossa sociedade à luz da tua palavra. Pedimos que o Senhor mesmo aplique essa palavra no coração de cada um dos que estão nos assistindo ou nos ouvindo através da rádio. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos faça cada dia mais submisso à tua palavra, para buscarmos um padrão de vida que glorifique o teu nome e construa famílias saudáveis. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Que Deus continue derramando graça sobre o seu lar. Até o próximo programa, se Deus quiser.